nós estamos realizando uma das maiores eleições informatizadas do mundo. Serão mais de 146 milhões de eleitores, mais de 54%, 55% biometrizados, serão 2 milhões de mesários. Então, são números que realmente impressionam. Dentre os desafios que vão povoar as preocupações da Justiça Eleitoral no corrente ano, alguns são desafios clássicos e outros são desafios bastante novidadeiros. Isso tudo no ambiente que é remarcado em palestras recentes da lavra do eminente ministro Luiz Fux, o ambiente do neoconstitucionalismo, do pós-positivismo, que traz consequências marcantes no trato do direito eleitoral e no funcionamento da justiça eleitoral. Mais do que nunca, o direito eleitoral estará constitucionalizado e uma das marcas dos julgamentos pela justiça eleitoral será a marca do julgamento mediante princípios. Isso trazendo à tona um debate bastante importante sobre o ativismo judicial eleitoral, sobretudo da justiça eleitoral, e a questão do refazimento das fronteiras entre as separações, no princípio da separação de poderes. Além do protagonismo do Poder Judiciário, nós estaremos trabalhando mais do que nunca sob o signo da segurança jurídica. Eu trabalhei essa manifestação oral em 4 ou 5 pilares muito rápidos, à moda, como eu disse, mais de trazer reflexões e muito menos consequências indiscutíveis. O primeiro bloco de matérias que me traz a essa tribuna é trabalhar um pouquinho o direito eleitoral dentro dessa nova conjuntura econômica e dentro dessa nova conjuntura política. O direito eleitoral, mais do que nunca, está permeável a essas duas novas realidades. Nós estamos em meio a uma crise econômica sem precedentes, que vai ditar comportamentos eleitorais pouco ortodoxos, isso na esteira, inclusive, da decisão coerente, recente, do Supremo Tribunal Federal em proibir a principal matriz de financiamento das campanhas eleitorais até então, que era o financiamento empresarial. Eu sempre digo, com dados estatísticos, para não cansá-los muito rapidamente, nas últimas eleições presidenciais de 2014, 95% do custeio das 3 principais candidaturas presidenciais adveio justamente dessa fonte que hoje é vedada, 3% mais ou menos de fundos públicos e apenas 2% de doações de pessoas jurídicas. Então, é um pouco difícil trabalhar com essa nova realidade, a realidade de fazer fora da tradição do direito brasileiro, com que as doações de pessoas físicas ocupem esse espaço massivo que era antes destinado às hoje proibidas doações empresariais. Nós trabalharemos também num cenário marcado por um certo casuísmo legislativo. Daniel Castro já nos deu a notícia aqui dessa mesma tribuna, de que de 1997 para cá, quando adveio a lei que se intitulou Permanente de Eleições, nós tivemos mais reformas eleitorais do que eleições. Esse é um dado interessante. E reformas eleitorais que, muitas das vezes, não pugnaram justamente pelas mutações estruturais mais sérias, mutações estruturais de índole, por exemplo, constitucional. Então, são reformas políticas que fazem com que a Justiça Eleitoral trabalhe com um cenário normativo pleno de lacunas ontológicas, axiológicas, e cabe à Justiça Eleitoral fazer uma harmonização que nem sempre existe no trabalho do legislador. A última reforma, por exemplo, advinda em outubro do ano passado, questionou a mais não poder o princípio da anualidade. Ela foi baixada nos estertores daquele prazo de 1 ano, por edição extra do Diário Oficial, com conteúdos normativos inconciliáveis no plano teórico. Foi preciso que o presidente da República fizesse, no momento da sanção e do veto, a harmonização que deveria ter sido feita no seu locus adequado, que é o Poder Legislativo. Então, esse é um traço marcante de um rol de dificuldades que vão desafiar a Justiça Eleitoral. O segundo ponto aqui gizado, de natureza um pouco mais técnica, é a questão do próprio Código de Processo Civil. Ele ainda trouxe algumas novidades que estão sequiosas de implantação na seara eleitoral.
a necessidade de ampliação do espectro de incidência da legislação processual civil na legislação eleitoral e no funcionamento da Justiça Eleitoral, um código muito bem chamado de Código Fux, que rompe com a tradição do código anterior, que era um código muito voltado a direito individual, patrimonial, disponível. Não, hoje o código é muito mais equipado para direitos supra-individuais, direitos indisponíveis, que é justamente a linguagem, é a massa de manobra da própria Justiça Eleitoral. Nós já temos uma resolução no Tribunal Superior Eleitoral pugnando por uma aplicação um pouco mais contida do Código de Processo Civil, porque era uma necessidade daquele momento específico, e hoje já existe uma comissão designada pelo eminente ministro Fux para promover a ampliação da incidência do Código de Processo Civil na seara eleitoral, trazendo princípios novos, bastante mais palatáveis do ponto de vista jurídico. É uma comissão, inclusive, presidida pelo eminente professor Paulo Henrique Lucon. Alguns desafios clássicos ainda continuam na pauta das nossas preocupações, alguns dos quais já foram de a pouco elucidados, questões relativas às inelegibilidades, questões relativas às condutas vedadas, o uso da máquina administrativa, a questão da promoção pessoal na publicidade institucional, a corrupção eleitoral que assume formas muito diferentes na realidade fenomênica atual, novas formas de abuso de poder político, abuso de poder econômico. Esses são desafios, por assim dizer, clássicos, que já estão, inclusive, muito bem trabalhados em obras de doutrina e excertos jurisprudenciais. Mas há desafios novos, como eu disse, trazidos à baila, principalmente nessa última mini-reforma eleitoral, entre aspas, desafios que surgiram com a Emenda Constitucional 97, de 2017, e é interessante notar, eminente presidente, que nós já estamos chegando a uma centena de emendas constitucionais, revisitando, por assim dizer, a característica clássica elementar do Estado de Direito, que é a supremacia da Constituição que não prescinde de rigidez constitucional que é fragmentada a todo momento por essa atividade de profusão de emendas constitucionais, e temos também as duas leis siamesas, a 13487 e a 13488, ambas de outubro do ano passado, que trouxeram algumas novidades muito interessantes. Então, nesse quadro normativo contemporâneo, eu trouxe à baila alguns achados para a nossa meditação. O primeiro ponto sobre o qual eu gostaria de tratar dentro desses novos desafios é a questão de como encarar os próprios partidos políticos que mais do que nunca estão no divã, partidos políticos que não têm propugnado, como era de se esperar, por uma democracia interna mais pulsante. É interessante notar até que essa emenda constitucional, a Emenda Constitucional 97, trouxe, por assim dizer, um dispositivo que pode ser qualificado como exótico, se me permitem a liberdade, um dispositivo segundo o qual caberia aos partidos políticos estabelecer prazos que poderiam ser de anos para o funcionamento de comissões provisórias, né? Então, na realidade brasileira, nós temos partidos funcionando desde a sua origem com comissões provisórias. E essa emenda constitucional, alterando o parágrafo 1º do artigo 17, trouxe essa maior autonomia aos partidos políticos, mas, em boa hora, o Tribunal Superior Eleitoral recondicionou essa questão, dizendo em alto e bom tom que, se os partidos propugnam por democracia da porta para fora, eles devem fazer o mesmo da porta para dentro. Nós, inclusive, estabelecemos por resolução um prazo que seja de 120 dias, prorrogável por mais 120 dias, ou prazo razoável que venha a ser fixado pelos partidos, mas não comissões provisórias ad eternum, porque isso violaria até mesmo a própria língua portuguesa. Uma outra questão relativa a essa temática é a questão da participação feminina. Nós ocupamos em halls mundiais posições absolutamente vexatórias em termos de participação feminina. O doutor Frazão, aqui dessa tribuna, trouxe o fato estarrecedor
de que na última eleição municipal nós tivemos algo em torno aí de 16 mil candidaturas femininas com 0 voto. 0 voto. Isso é uma vergonha. Isso não resiste a qualquer crítica, por menos contundente que essa crítica seja. Então, a legislação eleitoral vem sendo interpretada em boa hora pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral nessa perspectiva da inadiável ampliação da participação feminina, não só nos pleitos eleitorais, à moda de uma participação de índole formal, mas na própria vida nacional. Eu sei que nós temos uma mulher à testa do Supremo Tribunal Federal, outra mulher à testa do Superior Tribunal de Justiça, a Advocacia Geral da União também é ocupada por uma mulher, a Procuradoria-Geral da República também é ocupada por uma mulher, mas uma marca em torno de 10% do parlamento é algo de fazer corar um gigante de mármore e impõe à Justiça Eleitoral essa quebra de paradigmas. O Supremo Tribunal Federal acaba de decidir que o fundo partidário, quando utilizado em campanha eleitoral, deve ter 30% da sua destinação à participação feminina nas campanhas eleitorais. E, por resposta concreta a uma consulta, o TSE estendeu esse mesmo entendimento, por coerência invulgar, ao funcionamento do fundo eleitoral, que é um fundo criado justamente nessa perspectiva da recomposição daquela matriz de financiamento glosada naquele sistema decrépito, corrupto de financiamento eleitoral, condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Uma questão interessante também, recentemente definida pelo Tribunal Superior Eleitoral, é a questão da participação dos transgêneros. Os transgêneros vão funcionar nas eleições como candidatos dentro das cotas das quais se reconhecem como seres humanos que são, detentores de dignidade constitucionalmente reconhecida. Então, um transgênero que se reconheça como mulher vai concorrer na cota de mulher, um transgênero que se reconheça como homem vai concorrer na cota de homem. Isso não é favor nem liberalidade, é um dever concreto que advém do próprio texto constitucional e da nossa realidade que não se faz mais calar. Uma questão também extremamente interessante com a qual nós vamos trabalhar nessa eleição é a questão da cláusula de desempenho. Há um modelo novo que vai ser experimentado pela Justiça Eleitoral. O modelo anterior foi declarado inconstitucional pelo Supremo, mas esse modelo atual tem tudo para dar certo, porque ele contém em si uma cláusula de transição para que haja uma implantação progressiva dentro de uma experimentação institucional que também se faz inadiável. Tudo na perspectiva, ao lado do fim das coligações para as próximas eleições, uma perspectiva de redução desse quadro de excessiva fragmentação partidária, que é um quadro que prejudica, a mais não poder, esse modelo de presidencialismo de coalizão, onde os acordos políticos e os consensos políticos são cada vez mais difíceis no plano prático. A questão da participação nas sobras, o Código Eleitoral teve uma modificação interessante no artigo 109 do Código Eleitoral. Também veio a lume como modificação relevante no âmbito do Código Eleitoral um novo crime, que é o crime do artigo 354-A, que é apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função de recursos ou valores destinados ao financiamento. Esse dispositivo é muito importante porque ele está abrangido nesse pano de fundo do Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha. E a infração a essa normativa deflagra uma pena de 2 a 6 anos de reclusão. Um outro tema sobre o qual nos cabe trazer uma reflexão muito rápida é a questão das candidaturas avulsas. Nós temos no texto constitucional a filiação partidária como uma das condições de elegibilidade exigíveis constitucionalmente. Nós temos a reafirmação de que os partidos políticos detêm o monopólio das candidaturas no artigo 11, parágrafo 14 da Lei Eleitoral, modificado na última reforma. Interessante o legislador dizer que mesmo o candidato que seja filiado a determinado partido político
não pode concorrer de maneira avulsa. Isso reiterando o monopólio das candidaturas a cargo dos partidos políticos. Mas nem uma coisa, que é a Constituição, nem outra, que é a legislação infraconstitucional, não podem escapar do que a doutrina hoje chama de controle de convencionalidade, à luz do que dispõe o Pacto de San José da Costa Rica, e não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal veio de reconhecer a repercussão geral dessa matéria. E se me permitem uma observação à látere, isso me parece que não é por acaso. Isso me parece que já é na esteira de uma crítica que não é nada mais velada, é uma crítica aberta ao próprio funcionamento antidemocrático dos partidos políticos. Então, o Brasil se filia a um universo bastante diminuto, menos de 10% dos países no mundo não tem nenhum tipo de candidatura avulsa. Pode ser, então, que o Supremo Tribunal Federal, num futuro próximo, possa ferir essa matéria de maneira definitiva. Uma observação também muito rápida sobre o crowdfunding, é um sistema que não foi aplicado na eleição anterior, justamente por falta de marco normativo. Para essa eleição ele vai funcionar, que é uma espécie de financiamento coletivo, uma vaquinha coletiva por internet, e os primeiros dados estatísticos da assessoria de contas do Tribunal Superior Eleitoral são dados otimistas quanto ao bom funcionamento dessa ferramenta, desde que a Justiça Eleitoral tenha olhos e ouvidos bem abertos à fraude, porque esse tipo de dinheiro vivo pode acobertar práticas nefastas, aqui sem dar nome de determinadas igrejas ou até mesmo do crime organizado. Uma modificação que não me pareceu bem fazeja é a substituição do marco anterior por esse marco de que prevê multa de 100% sobre excesso de doação. No marco anterior era de 5 a 10 vezes o valor de excesso. Essa sanção mais branda não me parece que passe uma mensagem positiva, sobretudo diante da importância desse tipo de doação no cenário atual. Muitas modificações na área da prestação de contas, há um dispositivo interessante prevendo que não se sujeitam à prestação de contas aquelas despesas miúdas que o candidato tem com combustível, com alimentação do condutor, hospedagem. Recentemente, ministro Fux, nós respondemos até por unanimidade uma consulta que procurava estender esse mesmo tratamento favorecido a aeronaves e embarcações, sobretudo dentro da realidade amazônica, mas o tribunal achou melhor não dar esse passo por enquanto, porque esse tipo de despesa com embarcações, com aeronaves, não diz com a ideologia inerente a esse dispositivo constitucional, que é a ideologia de despesas pequenas, aquele dinheiro miúdo que o candidato carrega no próprio bolso. Uma questão bastante aflitiva para a Justiça Eleitoral dentro desses desafios contemporâneos são os gastos com as pré-candidaturas. Nós não temos um arsenal normativo rígido que possa orientar a nossa atuação, e a nossa atuação terá que ser feita dentro daquela harmonia alternativa que é própria do funcionamento da Justiça Eleitoral. Nós tivemos alterações também na questão de bandeiras, de adesivos. Eu sei que Sua Excelência, eminente ministro-presidente, relatará no Supremo uma questão interessante sobre os showmícios gratuitos, né? Se eles poderão ou não, em nome da liberdade de expressão, serem tolerados, e me parece que essa é uma matéria interessante para ser tratada no estado da Bahia, que é o berço da nossa cultura em várias áreas, mas sobretudo na área musical. Modificações extremamente importantes, já debatidas aqui da tribuna, com mestria em vulgar pelo ministro Sérgio Banhos, sobre a propaganda na internet. Nós mudamos também a nossa matriz, que era proibitiva de qualquer tipo de pagamento na internet, para permitir na internet agora o impulsionamento de conteúdos. Desde que esse impulsionamento de conteúdo não seja negativo, é o artigo 57B, porque ele seria extremamente destrutivo numa campanha de tiro curto, nessa campanha de 45 dias, não haveria tempo para recomposição desses danos que seriam causados por esse impulsionamento, e a questão também da identificação inequívoca de que aquele conteúdo impulsionado seja matéria eleitoral. Finalmente, no trato dessa matéria,
um rol pequeno de legitimados para essa contratação, apenas partidos, coligações, candidatos e representantes poderão fazer uso dessa ferramenta. O artigo 57J também nos trouxe uma novidade interessante, é uma delegação legislativa do Poder Legislativo ao Poder Judiciário para que nós, da Justiça Eleitoral, fiscalizemos esse cenário de inovações tecnológicas para que possamos produzir um ambiente mais sadio e mais saudável de funcionamento desse espaço, que é um espaço bastante novo de atuação da Justiça Eleitoral. O combate às fake news, e aqui eu já caminho para o encerramento, nós temos hoje 50 milhões de usuários do Instagram, dados de 2017, 122 milhões de usuários de Facebook, 85% do eleitorado, eminente presidente, possui perfis, e com um dado interessante recolhido dos veículos de comunicação, 40% da sociedade de direita, 40% da sociedade de esquerda e 20% de centro. Então, essas novas ferramentas podem impulsionar resultados artificiais com muita facilidade. Finalmente, e aqui para encerrar mesmo, alguns desafios verdadeiramente inequívocos. A questão da internet, não só o uso da internet nessa perspectiva de combate às fake news, mas o uso da internet na perspectiva de se agigantar a chamada democracia participativa, a internet que promoveu uma verdadeira revolução, uma revolução que é comparável, a meu sentir, à revolução agrícola acontecida há 3.000 anos, ou à revolução industrial acontecida há mais ou menos 300 anos, a internet que é hoje um megafone das insatisfações sociais. Então, a Justiça Eleitoral está atenta a essa nova realidade, existem pesquisas e focos específicos na ampliação do uso maciço dessas ferramentas da internet em prol da Justiça Eleitoral e da democracia brasileira. E aqui, finalmente, homenagear o eminente ministro Fux pela visão que teve ao assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a visão de não desperdiçar os talentos que aqui existem, as inteligências que aqui atuam, as forças materiais aqui existentes, de não nos limitarmos à nossa competência quádrupla, que já é hercúlea, jurisdicional, administrativa, consultiva e normativa, mas ir além, para resgatar um papel social que cabe muito mais à Justiça Eleitoral do que a qualquer outra, com destaque especialíssimo ao funcionamento das escolas judiciárias eleitorais. Para encerrar, eminente presidente, senhores e senhoras, uma frase que me parece muito simbólica do momento atual, uma frase do Prêmio Nobel de Literatura americano John Steinbeck, e diz muito com essa administração do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral e das escolas, muito bem representadas aqui à mesa pela doutora Patrícia, pelo doutor Daniel, que vestem mesmo a camisa desse ideal. O professor John Steinbeck disse assim, eminente presidente, quando uma luz se apaga, fica mais escuro do que se ela jamais tivesse brilhado. Muito obrigado, senhoras e senhores.